Enquanto muitos países se dobram à pressão do multiculturalismo, a Itália decide reafirmar a sua identidade ocidental, proibição do véu islâmico e retorno ao ensino clássico. O latim e a Bíblia estão de volta às escolas. Mas por que tudo isso está acontecendo? É o que veremos nesse vídeo aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Mia mamma dall'inizio, da quando siamo venuti qua in Italia, lei non ha accettato la cultura italiana. Infatti io ho iniziato la scuola qui e lei mi faceva mettere i vestiti pakistani e portare il velo. Infatti quando io andavo a scuola mi sentivo una zingara. Ricordo che c'era stata una volta che mio padre era venuto a scuola che doveva parlare con la maestra. Io per sbaglio in quel momento mi era sceso il velo, mi era caduto dalla testa sulle spalle e solo per quella cosa mi hanno picchiato poi la sera quando ero tornata a casa. Mia madre specialmente, perché lei è molto religiosa. Mi diceva che se tu non rispetti la nostra cultura, le nostre cose, io ti porto in Pakistan e ti faccio sposare con uno vecchio o ti vendo o se no ti faccio la cosa dei genitali così. Le botte che ho preso io non sono poche, cioè mi ha messo pure il coltello qua alla gola. Mi aveva quasi tagliato, quindi... Sua madre? Sì, e mio fratello pure. E o ano de 2025 abre com diversas reviravoltas na Itália, o que já estava na mira de muitos políticos após o ato de vandalismo na virada de ano por imigrantes ilegais, tornou-se questão de honra. Coibir demonstrações de ódio aos italianos e inibir culturas e religiões que são contra o Ocidente. Até mesmo porque o fortalecimento de culturas e religiões anti-Ocidente e anti-cristianismo dentro do território da Península Itálica tem há anos indignado a população, criando conflito, violência e racismo. Afinal, toda ação tem uma reação. Abbi pazienza, quanti spazi c'è? Se non sai guidare, allora è inutile. Non sai guidare cosa? Indiano di merda! Allora, questa sei razzista anche? Sì, e sono maleducato e razzista, indiano di merda! Pezzo di merda! Adesso posso dire, sì? Aquí, aquí, aquí. Di merda! Ho dato anche le mani, sei maleducato! Tu sei un indiano di merda! O partido Lega Nord, na semana passada, retornou ao ataque com um projeto de lei proposto pelo líder do grupo na Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara dos Deputados. Igor Lesi, ele pede a repressão à lei de 1975 que proíbe, por motivos de segurança pública, a ocultação do rosto em locais públicos. O texto de 1975 prevê isenção ao cumprimento da lei de poder cobrir o rosto em caso de motivo justificado, como a religião, por exemplo, mas a Lega quer cancelar isso. O texto novo especifica, portanto, os únicos casos em que a lei não é aplicada: nos locais de culto, nos casos de necessidade de proteção da própria saúde ou da de terceiros, em questões de segurança rodoviária e para os participantes em competições por ocasião de eventos esportivos que exijam o uso de capacetes, bem como em casos de atividades artísticas ou de entretenimento. No entanto, agora a proposta de lei acrescenta punição a quem obrigar ou ameaçar alguém a usar véu, que pode sofrer pena de até 2 anos de prisão e multa de até 30 mil euros. E a pena é aumentada pela metade se o ato for contra menor, mulher ou pessoa com deficiência. No caso de menores, o juiz ainda poderá avaliar a perda da guarda da criança e, inclusive, o afastamento do domicílio familiar. E claro, qualquer pessoa condenada por esse tipo de crime não poderá mais obter a cidadania italiana. O fato é que muitos políticos não querem a imigração paralela, ou seja, aquela imigração que não vai ao encontro das raízes locais. E é por isso que, se você é descendente de italianos e quer reconhecer a sua cidadania italiana, você pode entrar em contato com a Alma Cidadania com o nosso código especial Lenguamare 2025. Isso vai te dar uma série de vantagens e benefícios para facilitar a sua vida e, claro, o seu processo. A justificativa deste projeto de lei, conforme especificado no relatório do texto, responde não somente às necessidades de segurança, mas também às necessidades de integração. Mas a oposição não pensa assim. O grupo Aliança entre a esquerda italiana e os verdes na Câmara pensa que isso não tem nada a ver com as questões das liberdades das mulheres, mas é um reposicionamento de uma fobia anti-islâmica da qual não precisamos, afirma o grupo de esquerda. Só que, estranhamente, as mulheres que repudiaram o Islã não pensam exatamente assim como o grupo Aliança. Amani è una ragazza siriana di 26 anni, cresciuta in Veneto fin da piccola. All'età di 16 anni viene portata dalla madre con l'inganno nel suo paese di origine. Amani scopre di essere destinata a un matrimonio combinato. Le dicono che in Italia non tornerà mai più. Mi era stato organizzato questo matrimonio con un perfetto sconosciuto. Dopo ho scoperto che era un mio cugino di primo grado. Lui poteva fare di me ciò che voleva.
quindi io ero diventata di sua proprietà. Proprietà di un musulmano integralista, duro e violento. Ma Amani non ci sta, lei prova a ribellarsi a quel matrimonio, ad opporsi a quella vita che non le appartiene, ma come risposta ottiene solo altra violenza. Tutte le volte che mi trovava da sola cercava di mettermi le mani addosso e mi picchiava. Certamente, se o Islã cresce no Ocidente, não é apenas mérito seu. Aliás, bem pouco mérito seu, mas é mais mérito dos ocidentais que são contrários à tradição do Ocidente. Como naquela proposta de 2009, quando Adolfo Urso, vice-ministro de Desenvolvimento Econômico, queria introduzir uma hora opcional de religião muçulmana nas escolas como alternativa à católica. Contudo, vejamos que, apesar do contra-ataque ao islamismo que estamos vendo hoje na política italiana, o Islã ainda tem fortes aliados no Ocidente. E, coincidência ou não, Adolfo Urso, o qual propôs a inserção do islamismo nas escolas italianas em 2009, hoje é o ministro dos negócios do governo Giorgia Meloni, contrária ao Islã e a favor das tradições ocidentais, o que nos mostra que a política é uma verdadeira cama de gato e não somente no Brasil. Em complemento à proposta de proibição do véu, haverá uma grande reforma na Itália para aquilo que eles chamam de nova escola. Faz parte disso mais educação cívica, instituição de professores tutores e a abolição dos celulares nas aulas, mas não para por aí. A partir do ano que vem, o latim será reintroduzido no currículo do ensino fundamental como disciplina opcional a partir do segundo ano. A língua da Roma Antiga volta a assumir um papel estratégico no ensino escolar, diz o ministro da Educação, Giuseppe Valditara. Um dos vários objetivos é ajudar os jovens a redescobrirem uma língua fundamental para a compreensão das raízes culturais europeias. Isso também me lembra as várias propostas que já aconteceram na região do Vêneto para inserir a língua vêneta nas escolas da região, uma proposta que agora tende a sair do papel, pois o Vêneto conseguiu a sua autonomia. Lembrando que o Vêneto era a língua dos nossos antepassados que imigraram para o Brasil, aqueles que são de origem vêneta, e se você também quer aprender vêneto, então aprende com o meu curso, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento e também de manter as raízes, a reforma para a nova escola na Itália também introduz o estudo da Bíblia. Segundo o ministro, a inclusão do texto sagrado nos currículos escolares não se limitará a uma abordagem religiosa. Valditara, de fato, destacou como a Bíblia é fundamental para a compreensão da história cultural, artística e literária do Ocidente. Vale destacar também que mudanças como essa se devem ao alto grau de liberalismo de algumas escolas, as quais muitas vezes decidem por si mesma o que farão, desrespeitando a lei do país, como no caso de um instituto em Pioltello, na Lombardia, o qual abriga creches, escolas primárias e secundárias e que, no ano passado, decidiu fechar no dia do fim do Ramadã, visto a alta porcentagem de estudantes de fé islâmica, mais de 40% do corpo estudantil. Já o ensino de história na nova escola será desenvolvido como uma caminhada do homem pelo tempo. Diz o ministro da Educação que a ideia é não sobrecarregar o ensino de história com superestruturas ideológicas como acontece hoje na maioria das escolas ocidentais, privilegiando também a história da Itália, da Europa e do Ocidente em geral. Nos últimos 2 anos de escola, em particular, a atenção se concentrará nos povos da Itália, as origens e os acontecimentos da Grécia e Roma antigas, suas civilizações e os primeiros séculos do cristianismo, conclui o ministro Valditara. E claro, me deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra essas medidas e por quê. Agora, se você não ficou sabendo dos ataques russos e pró-Palestina que aconteceram na semana passada nos sistemas da Itália, então eu te indico esse vídeo aqui.